Olá, pessoal de Filosofia do Direito, alunos de Filosofia do Direito. A gente vai começar aqui a nossa quarta aula do programa de Filosofia da Faculdade Sesusc, falando sobre moral. Na verdade, falando sobre a relação entre moral e direito, né? Como que as teorias trabalham essa relação entre direito e moral. Isso a partir do conceito de justiça. Então, em primeiro lugar, nos dois primeiros vídeos, a gente vai ver duas concepções de justiça bastante comentadas, bastante trabalhadas no universo jurídico. E depois a gente vai ver, então, a relação existente entre direito e moral, como que as teorias lidam com esse relacionamento, né? Ou até com o afastamento entre direito e moral. Tá certo? Bom, nesse primeiro vídeo, então, a gente vai ver um pouco da visão de Rawls, né? John Rawls, sobre justiça, né? A teoria da justiça em John Rawls, e depois vai tentar conectar essa teoria da justiça com algumas construções jurídicas aqui nacionais, brasileiras, pátrias, etc. Mas para que a gente compreenda, eu quero que vocês assistindo façam um pequeno exercício, né? O primeiro, alguns exercícios, né, ao longo dessa aula, mas né, agora esse primeiro exercício que é o seguinte, né, um exercício mental, que é o seguinte: pensem que vocês fazem parte de uma turma de 4 alunos, vocês e mais 3, né? Então quem está assistindo e mais 3 alunos. Então o professor propõe a vocês uma avaliação. Então todos os 4 terão que realizar uma avaliação individual e essa avaliação individual ela poderá ter níveis de dificuldade diferentes, né? Níveis de dificuldades diferentes. E quem vai atribuir os níveis de dificuldade a essas provas será você que está assistindo a esse vídeo, você que vai realizar uma das provas. Então a questão é a seguinte: existem 4 provas, vocês têm 20 pontos de dificuldade para distribuir entre as provas. Essas provas podem ter dificuldade de 1 a 10. Tá? Dificuldades de 1 a 10. Vocês não sabem qual prova vocês vão fazer. Será um sorteio. Vocês vão atribuir a dificuldade às 4 provas e depois de atribuir a dificuldade às 4 provas, o professor fará um sorteio para definir qual das provas cada um dos 4 alunos fará. A pergunta é: qual nível de dificuldade você vai atribuir às 4 provas? Você vai atribuir o nível de dificuldade 1 para uma prova e 9 para outra? Ou você vai atribuir um nível de dificuldade equânime entre as provas? Tá? Esse exercício ele serve para que a gente trabalhe uma ideia em John Rawls, que é a ideia da posição originária. A posição originária. John Rawls trabalha essa ideia para dizer que é na posição originária que é possível determinar quais são os princípios que compõem a justiça. E por que é na posição originária? Porque nessa posição originária você está sob o véu da ignorância, ou seja, você está num ponto onde você está programando a justiça para a sociedade sem saber qual vai ser o seu papel na sociedade. E isso é relevante por quê? Porque para Rawls há um entendimento de que se você souber qual é o seu papel na sociedade, se você determinar o que é justiça, sabendo do seu papel na sociedade, você vai, de alguma maneira, direcionar o conceito de justiça para favorecer a sua posição na sociedade ou a posição dos seus na sociedade. Então, você precisaria se afastar, fazer essa reflexão na posição originária para poder determinar quais seriam os princípios de justiça. Né? Um exercício mais próximo do que aquele que Rawls propõe em sua obra é o exercício que diz, olha, a partir de hoje, todas as pessoas estão com amnésia. Elas esqueceram
elas esqueceram qual é a sua posição na sociedade, certo? Todo mundo, toda a sociedade esqueceu por completo qual é a sua posição na sociedade. Não sei mais qual é o meu nome, eu não sei a minha riqueza, eu não sei quais são as minhas relações sociais, eu não sei o que eu fazia, não sei qual é o meu emprego, eu não sei basicamente nada sobre a minha função, né, sobre a minha existência dentro da sociedade. No entanto, eu consigo lembrar de como a sociedade era. Eu consigo lembrar como a sociedade era, mas não lembro a minha posição na sociedade. E então todas as pessoas nesse estado de ignorância, né, todas as pessoas nesse estado de ignorância seriam convidadas então a participar de uma série de plebiscitos para decidir como seria a ideia de justiça que governaria essa sociedade quando todos retomassem a sua consciência acerca do papel na sociedade. Ou seja, você que é que era na sociedade um mega empresário, você não saberá, você não lembrará que é um mega empresário e terá que decidir como vai ser os princípios de justiça, contando que você pode, né, no momento que você está sob o véu da ignorância, que você pode ser alguém, um grande empresário como de fato era, ou o mais subalterno dos funcionários dessa empresa. Né? Como que você determinaria os conceitos de justiça se você estivesse nessa condição? Então, esses dois exercícios eu quero que vocês façam, que vocês exercitem essa reflexão, para que vocês então possam começar a delinear ideias de justiça a partir do ponto de vista de John Rawls. Tá? Esses exercícios são exercícios que, em tese, governaram a construção do próprio Rawls acerca dos princípios de justiça. Que ele diz o seguinte: a sociedade ela pode ter diferenças econômicas. Dentro da ideia de justiça de Rawls, uma sociedade ela pode ter desequilíbrios econômicos. Isso porque pessoas têm capacidades e vontades diferentes. Né? Então, há a crença de que pessoas têm capacidades de desenvolvimento de habilidades, talentos diferentes, e também a crença de que as pessoas têm vontades diferentes. Há pessoas que têm talentos, mas não têm vontade de desenvolver. Então, isso faz com que essas pessoas não avancem na sociedade, e isso é totalmente possível. Né? Rawls não acredita numa sociedade planificada. A ideia de Rawls não é que a sociedade se planifique. Né? A ideia de Rawls é que a sociedade seja, de alguma maneira, dinâmica e as pessoas possam, através da criação de oportunidades iguais, e isso é importante na teoria de Rawls, chegar a posições mais vantajosas. E é claro, na ideia dele é preciso que haja condições para isso. É preciso que haja condições materiais para que as pessoas, de fato, alcancem, galguem posições mais elevadas. E para que isso aconteça, para que haja um contexto que possibilite a emancipação, então é preciso que o resultado das vantagens seja transferido de alguma maneira para aqueles que estão em posições de menor vantagem. Então, os benefícios eles devem ser maximizados para aqueles que têm menores vantagens dentro da sociedade. E aí é uma transferência dos resultados daqueles que têm maiores talentos, maiores desenvolvimentos, maiores posições na sociedade, para os que têm menos. Claro, não significa que eu, por exemplo, que seja alguém de uma posição superior na sociedade, deva dar tudo que eu tenho para aqueles que têm menos condições, né? Mas que haja no conjunto de regras do Estado, que a Constituição nos traga isso, a possibilidade de que haja uma transferência de resultados daqueles que têm mais para aqueles que têm menos, né? Para aqueles que ocupam melhores posições, para aqueles que têm piores posições. Né? E isso a gente vê na nossa Constituição
é através de diversos mecanismos de distribuição de renda que nem sempre são perfeitos, nem sempre são tão concretos quanto poderiam ser ou quando forem planejados para ser, mas que estão ali na nossa Constituição, como por exemplo é a Previdência Social. A ideia da Previdência Social seria recolher contribuições daqueles que têm mais e distribuir essas contribuições para aqueles que têm menos em forma de benefício. Você arrecada contribuições sociais, né, o pagamento que as empresas fazem ao INSS e os próprios trabalhadores fazem ao INSS, e aí há uma gradação, as empresas pagam mais, os trabalhadores que recebem mais pagam mais, e aí esse dinheiro então ele é transferido em forma de benefício para aquelas pessoas que têm menor renda. Na Previdência isso não funciona de forma perfeita, porque o sistema é meio capenga, né? Pessoas que ganham muito mais, e aí falando do indivíduo, não da empresa, mas pessoas que ganham muito mais, elas contribuem proporcionalmente muito menos do que aquelas pessoas que contribuem menos, né? Que ganham menos, na verdade. Né? Então, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela contribui sobre todo o salário mínimo, ainda que seja um percentual menor. A pessoa ganha 60 mil reais de salário, de distribuição de lucros ou qualquer outra forma de renda, ela só paga sobre o teto do INSS. Isso se ela estiver computando essa remuneração como prolabore. Porque se ela estiver computando essa remuneração como distribuição de lucros, ela nem vai pagar a contribuição previdenciária sobre isso. A empresa vai pagar sobre a folha, mas se a empresa, ela, por exemplo, tiver somente os sócios, né, como trabalhadores ali, na verdade a coisa toda vai ficar bastante limitada, a contribuição vai ficar bastante limitada. Então essa distribuição de renda não é tão perfeita assim na Previdência. Mas ela funciona, por exemplo, nos planos de assistência social. Né? O Bolsa Família é dinheiro da Seguridade Social, das contribuições sociais e dos cofres da União, que é transferido para pessoas em maior situação de vulnerabilidade, as pessoas que têm realmente piores posições na sociedade, para que elas possam ter aí um mínimo de dignidade, tenham condições de emancipação, né? Tenham condições de emancipação. Então, isso é a concretização de uma ideia de justiça distributiva que tem, né, alguns contornos ali na teoria de Rawls. Muito embora Rawls seja dos anos 20, do início dos anos 20, isso talvez seja importante porque ele cresceu, né, durante a depressão dos anos 30 ali, né? Então ele tinha 9, 10 anos, talvez um pouco menos, 8, 9 anos, quando teve o crash da Bolsa de Nova York. Rawls é americano, viu isso de muito perto e cresceu ali nos anos 30 e sentindo essa necessidade, então, de que houvesse uma distribuição para aquelas pessoas que tinham menores condições de renda, né? A isso se opõem algumas teorias, claro, sempre a crítica é sempre muito presente na filosofia do direito, né? A crítica, o diálogo, o debate é sempre muito presente e deveras importante para a filosofia do direito. Né? Nunca se esqueçam disso, sempre respeitem o seu debatedor para que vocês possam ir à frente na filosofia. Se vocês ignorarem, né, ou repelirem o debatedor, vocês vão ficar presos no seu próprio mundo e dificilmente vão avançar. Então, um dos críticos de Rawls é o igualmente filósofo Sandel. O Sandel, ele vai dizer, olha, se a gente ficar distribuindo os resultados daqueles que têm mais talento para aqueles que têm menos talento, né, ou daqueles que ocupam maiores posições na sociedade porque têm mais talentos, para aqueles que não ocupam melhores posições na sociedade porque têm menos talento ou menos vontade, eles próprios terão menos vontade de produzir, porque eles estão produzindo para outros. O resultado está indo para outros. Então eles deixarão de produzir para que então passem a receber benefícios na condição de menos favorecidos. É uma crítica que, do ponto de vista teórico, faz sentido, e aí eu vou colocar minha posição pessoal, né, sobre isso. Como a gente não está no momento de diálogo, né, dentro de sala, para contextualizar essa posição,
né, eu vou fazer de forma mais direta. Mas me parece que essa crítica é uma crítica bastante descolada da realidade, tem muito pouco carece de conteúdo ontológico na medida em que dificilmente as pessoas que têm maiores talentos, têm maiores condições de produção, desistirão de produzir resultados e cada vez mais resultados para viver em condições de menos vantagens, recebendo benefícios oriundos da distribuição de receitas, de resultados, etc. Me parece que isso é impensável, né? Isso talvez aconteça em camadas já de pessoas mais desfavorecidas, onde não faz diferença se ela trabalhar tudo que dá, o dia inteiro ela vai receber X, e se ela não trabalhar ela vai receber o mesmo X, né? Só que aí a gente não interfere na relação de produção da sociedade, né? As pessoas que têm talento, em tese, essas pessoas que estariam produzindo os resultados da sociedade, elas continuarão produzindo os resultados da sociedade, porque elas desfrutam de várias vantagens desses resultados, né? Porque não é tudo que eles passam, né? Eles passam uma parte. É claro que se reclama do imposto, é claro que se reclama da contribuição social, mas não se vê ninguém desistindo as pessoas que estão em grandes posições, não se vê ninguém desistindo de produzir porque paga imposto. Talvez você mude de país onde você vai pagar menos imposto, mas isso não significa de maneira nenhuma desistir de produzir para viver da distribuição de resultados, né? Então me parece bastante problemática essa crítica do Sandel, mas é uma crítica que do ponto de vista teórico, faz bastante sentido. Uma outra crítica que ele faz é a defesa da meritocracia, né? A defesa de que as pessoas têm têm direito aos resultados dos seus próprios méritos, né? Então, nesse sentido, a distribuição de resultados seria problemática, né? Ela seria problemática. Outra teoria que entra em certo embate com a teoria do Rawls é a teoria do utilitarismo. Muito embora o Rawls seja um crítico do utilitarismo, mais do que vozes clássicas do utilitarismo tenham criticado a Rawls. Até porque o utilitarismo é uma teoria precedente a Rawls, bem precedente a Rawls, né? Ela remonta a Jeremy Bentham, remonta a John Stuart Mill, tem, obviamente, seguidores atuais, inclusive doutrinas realistas, jurídico-realistas norte-americanas têm um grande viés utilitarista, né? Mas o embate entre os clássicos, obviamente, que são antigos e Rawls não existe. Mas Rawls vai dizer o seguinte, olha, não é justo que alguns sejam prejudicados para satisfazer o bem-estar de alguns outros, ainda que esses alguns outros sejam a maioria, ou ainda que alguns outros tenham mérito para chegar onde chegaram, né? Você não pode abrir mão do bem-estar dos poucos desvalidos para privilegiar os mais validos, né? Então, a teoria utilitarista, que a gente vai ver no vídeo seguinte, vai dizer, olha, o que importa é o resultado final da felicidade, do bem-estar na sociedade, ou seja, quanto mais pessoas estiverem felizes e tiver um bom bem-estar na sociedade, isso é efetivamente o que importa, né? Mas bem, ficamos por aqui. Essa foi a ideia de justiça em John Rawls, claro, bem comprimida. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco sobre a ideia de justiça utilitarista, um pouco da ética utilitarista, tá certo? Grande abraço, até o próximo vídeo. Quem puder se inscreve aí, né, para ajudar a crescer o canal e as notificações irem para todos os alunos, tá certo? Grande abraço, até a próxima.